Vamos bater um papo a partir de agora com o pré-candidato a deputado federal, Heron Cid, que está aqui do meu lado, vai bater um papo com a gente agora. Muito me honra tê-lo aqui agora, não mais como, podemos dizer assim, como apresentador, né, como jornalista, que não vai deixar de ser nunca, mas agora como pré-candidato a deputado federal. Heron, seja bem-vindo à Rede Diário, à TV Diário do Sertão mais uma vez, o programa Olho Vivo. Boa tarde. Boa tarde, Peterson. Boa tarde, Zé Dias. Boa tarde, Neto. Heron. Boa tarde ao seu grande público e a grande audiência da TV Diário, da Rede Diário, das emissoras que estão conosco agora. Peterson, eu fui até quarta-feira passada, uma semana, jornalista político. Agora eu sou um jornalista na política, porque o jornalista não morre. Minha formação pessoal e humana vem do jornalismo. Então, na política, a postura continua a mesma, o compromisso, a forma de enxergar o mundo, a sensibilidade com os dramas, os problemas do Estado, a vontade de contribuir também com sugestões, mas também o que vocês têm aqui, que é muito próprio do jornalismo, a coragem de fazer o bom debate, de fazer as cobranças que são necessárias. Então, a postura, a forma de enxergar o mundo, a coragem de enfrentar os temas, ela continua. Esse jornalista nunca morrerá em mim. Agora, numa outra trincheira, num outro espaço, numa outra forma de servir a Paraíba. A minha decisão, Peterson, tenha certeza, convicção, é uma renúncia pessoal e profissional, é uma tarefa cidadã, mas é também uma missão de fé. Agora, numa outra plataforma, num outro espaço, num grande instrumento que é a política verdadeira, a política que realmente interessa, a política com P maiúsculo, eu vou continuar nesta nova trincheira, nesta nova tribuna, com a mesma postura, com o mesmo comportamento, com coragem para enfrentar o que precisa ser enfrentado e também com humildade para ouvir as pessoas. Eu não chego com o discurso pronto, eu quero ouvir a Paraíba, eu quero ouvir o Sertão, quero ouvir Cajazeiras, quero ouvir o Vale do Piancó. Bom, quem quiser participar... Souza. Claro. E quem quiser participar desse bate-papo com o jornalista e pré-candidato a deputado federal Heron Cid, vai mandar o seu áudio ou a sua mensagem para o 83-3531-2251. É o WhatsApp, apenas o WhatsApp. 83-3531-2251. Está na tela para quem está assistindo e para você que está ouvindo, vou repetir novamente, 83-3531-2251, que é o nosso telefone para o nosso principal WhatsApp aqui, né? Esse é o nosso WhatsApp da TV e da Rede Diário de Rádio. José Dias Neto. Heron, quando do anúncio da sua pré-candidatura, o que já vinha sendo de certa forma comentado nos bastidores, uma fala sua me chamou a atenção. Você disse que relutou muito consigo mesmo para aceitar esse desafio. O que foi que aconteceu? O que foi o divisor de águas de Heron Cid? Claro, você hoje, até semana passada, liderava... Até uma semana atrás. Até uma semana atrás você liderava uma cadeia de emissoras Paraíba fora. Você tem um nome hoje estadualizado. E a sua principal marca no jornalismo era a coerência. E continua sendo a coerência com os seus princípios, seus valores. E naquele seu discurso você disse que relutou muito. Eu relutei muito para aceitar esse desafio que o governador me chamou. O que foi que aconteceu, Heron? Que você decidiu aceitar esse desafio de deixar o campo do jornalismo político e entrar na política, de fato, para disputar uma cadeira na Câmara? Zé Dias Neto, esse não é um processo que começa e que encerra no ato de lançamento de uma candidatura. Quem me conhece sabe que eu sou muito cauteloso, sou muito prudente, eu ouço muito, eu reflito muito antes de tomar decisões. Só se surpreendeu com a minha decisão de renúncia pessoal quem não me viu renunciando grandes momentos profissionais que estava vivendo, como, por exemplo, no sistema Correio de Comunicação até 2015, protagonizando grandes espaços no sistema Correio de Comunicação, e decidi ir por um outro caminho, para construir um novo ciclo. Fiz isso no sistema Arapuã de Comunicação durante 4 anos, fui muito bem tratado lá, fiz programas que me fizeram muito felizes, dei minha contribuição. Depois saí do Correio do Sistema Arapuã de Comunicação para montar um projeto autônomo, independente, que é a Rede Mais Rádio, a partir do portal Mais PB. E em tudo isso, Zé Dias Neto, eu hoje cada vez mais vejo que nessas decisões todas sempre teve a mão de Deus me conduzindo, me protegendo e me guiando a tomar estas posições. E Deus me honrou em todas as renúncias que eu fiz.
não me desamparou em nenhuma delas. Então, quando eu olho para trás, Peterson, que eu olho para o dia que uma pessoa olhou para mim numa calçada lá em Marisópolis e viu um menino tímido que mal abria a boca, olhou para mim e disse: você pode fazer comigo o programa A Hora do Anjo da igreja, porque minha dupla essa semana não vai poder não. E eu simplesmente balancei a cabeça. Nunca foi minha escolha, Peterson. Eu tenho a exata noção de que nós não somos feitos para Deus realizar nossos sonhos. Eu disse isso na minha despedida. Verdade. Deus existe e cria a gente para a gente realizar os sonhos de Deus. Quando a gente passa a ter essa compreensão, a gente se desprende das coisas. E esse meu ato foi um ato de desprendimento daquilo tudo que eu conquistei em 20 anos, do dia que eu afivelei minhas malas de Marisópolis, ali na região de Souza, até ir para João Pessoa. Então Deus me conduziu a vida toda, foram 6 meses de algo que foi acontecendo, é quase uma gestação isso, sondagens que foram acontecendo, e eu coloquei, eu preciso dizer isso porque é a minha verdade. Quem não acredita ou quem não tem fé, tudo bem, eu respeito, mas é a minha verdade. Eu passei 6 meses ouvindo a voz de Deus, consultando, porque não poderia ser uma decisão como essa, e quem me acompanha no jornalismo sabe da forma como eu encaro o jornalismo, com seriedade, né, com respeito à profissão. Eu nunca brinquei de ser jornalista. Eu nunca exerci o jornalismo pelo que o jornalismo era capaz de me dar, mas o jornalismo pelo que ele é. Então, eu sempre servi ao jornalismo, o jornalismo me escolheu, então não poderia ser uma decisão de uma vaidade, de um ego, ou de uma sensação de crescimento, ou sei lá o que, ou por qualquer outra motivação. Tinha que ser para cumprir um propósito, um chamado. E eu estou vendo na primeira semana em que fui lançado, Peterson Santos, eu estou entendendo já porque eu tinha que estar vivendo esse momento. E não estou motivado pelo resultado, não é o resultado. Claro que o resultado é uma consequência, mas não é esse o sentimento, não é para ter um mandato, não é para ter um gabinete, não é para ter poder, porque isso também é muito pequeno. Reconhecimento, fama, prestígio, Deus já me deu pela minha profissão, mas é a oportunidade de servir a Paraíba com um perfil diferente, com uma postura diferente. E eu sinto nas palavras, nas ruas, nas mensagens que recebo, que a Paraíba está carente de novas posturas. A Paraíba gostaria de ter outro tipo de política sendo discutida, outro tipo de agentes políticos, de servidores públicos da política, olhando para a política como ela é, como um grande instrumento de cidadania e de transformação social. Eu cumpri meu ciclo nos 20 anos em João Pessoa de jornalista e cumpri, modesta parte, cumpri bem, esse é o testemunho da Paraíba. Então agora eu tenho uma outra missão a cumprir, e vou cumprir com o mesmo destemor, com a mesma coragem. Foi isso, a oportunidade de servir ao meu estado, com tudo que aprendi na faculdade da vida, com as experiências que tive, e dar uma oportunidade ao estado da Paraíba de escolher fora da caixa, fora do prato feito que está na política da Paraíba, Zé Dias. Prato feito e requentado. Você, guardadas algumas exceções, todo mundo tem o mesmo perfil, a mesma característica da política, um ou outro é diferente, porque se convencionou num estado como a Paraíba de que só é possível participar da política, só é possível servir a política e se eleger quem tem dinheiro, muito dinheiro, estrutura, parentes importantes, sobrenome e prefeitos. Não é essa a política que eu acredito. Eu acredito na política, tanto que sempre fui jornalista político, porque acredito na política, mas não esse tipo de política. Eu acho que tem um segmento importante da Paraíba, do eleitorado paraibano, carente de voltar a acreditar e ter esperança na política. Tem gente que lavou as mãos, Zé Dias Neto. Tem muita gente nessa Paraíba que não tem entusiasmo de sequer, no dia da eleição, comparecer à urna, porque acha que não tem mais motivos para acreditar na política. A política chegou nesse fundo de poço pelos descaminhos de alguns, e foram muitos descaminhos, o eleitor tem muita razão de também estar desesperançado, e pela radicalização de outros. Nós chegamos no nível da radicalização onde não se discute mais ideias, não se discute mais projetos, se discute pessoas. Eu estou muito motivado a cumprir essa missão. O convite foi de homens, mas para mim, o chamado foi de Deus. Eram ainda... Quem já lhe acompanha desde o início ou já lhe conhece, sabe que esse seu discurso agora, essa sua fala, ela já vinha lhe acompanhando também no jornalismo. Você sempre foi crítico da velha política e se apresenta como novo nesse cenário
da política. Mas eu acompanhei também algumas manifestações através das redes sociais de pessoas que disseram: Heron é um nome novo na política, porém ele está ladeado de pessoas da velha política. E quem é a política nova da Paraíba? Essa é a grande questão. E aí, Heron, como ultrapassar esse discurso? Heron defende hoje uma nova política, uma nova prática, uma reoxigenação no cenário da política, mas é candidato hoje pelo PSB, e assim como o PSB tem partidos aliados também, inclusive de representantes que estão na Câmara, no Senado, na Assembleia. Como é que Heron vai defender esse discurso estando ladeado dessas pessoas? Não é só a nova política, eu não estou falando de uma renovação, Peterson Santos, apenas de nomes, mas é de posturas, é de olhares para a política. Tem muita gente nova com pensamento do passado. Tem muita gente nova, inclusive apenas dando sequência à tradição familiar ou preservando um espólio eleitoral. Não é somente essa questão. Mas por incrível que pareça, que às vezes a gente tem dificuldades de fazer algumas leituras, a Paraíba tem vivido nos últimos anos de eleições um processo de renovação política. Não são as grandes famílias que dão totalmente as cartas da Paraíba. Não são as forças tradicionais mais que dão as cartas. E o governador João Azevedo, queira ou não, goste ou não, é produto desse novo momento da Paraíba. João não é herdeiro, não está na política porque herdou das mãos de alguém, de um político, de um parente, não. Ele é resultado também de um olhar novo para a política. O governador João Azevedo... Nem tem sobrenome. O governador João Azevedo, Peterson, foi para uma eleição em 2018 enfrentando o governador José Maranhão à época, enfrentando o candidato Lucélio Cartacho, irmão de Luciano Cartacho, prefeito da capital. As forças tradicionais da política, muitas votaram nesses candidatos. E muita gente dizia: isso não é possível que um candidato seja um técnico, um candidato que não tem tradição, um candidato que não tem essa cultura ainda, que não tem voto. Que nunca disputou um cargo. Como se qualquer líder político tivesse mais do que o voto dele. Isso é um engano, achar que tem alguém dono de voto. Teve gente que já teve 3 milhões nas eleições da Paraíba de votos, e se candidatou à prefeitura de uma pessoa, só teve 40. Essa é a dinâmica da política, porque o povo é dono do seu voto. Então eu acho que existe um novo momento da política. João é também... Preste atenção no perfil do governador João Azevedo. Compare ele com os adversários. Não estou dizendo com todo mundo, não. Compare com os adversários. E perceba que há uma grande diferença na motivação de estar na política, na postura e na forma de encarar o poder. Encarando o poder, a gestão pública, como um espaço de construção coletiva, não como uma satisfação pessoal. Eu não vejo em João um projeto de poder, um projeto familiar, um projeto de partido, e por isso mesmo eu me identifico com a postura do governador João Azevedo. Eu estou no novo PSB a convite do governador João Azevedo, entendendo que, de qualquer forma, para estar na política, você precisava escolher um partido. E do leque de opções que tem, com quem eu mais me afino, como cidadão, não é como jornalista apenas, como cidadão, é com o estilo do governador João Azevedo, que consegue ser respeitado sem precisar ser temido, que consegue fazer um governo de obras também, de asfaltamento de ruas de pequenas cidades da Paraíba, consegue tocar em Campina Grande, no centro de convenções, mas também tem um olhar humano, com um programa como, por exemplo, o Tá na Mesa, que está socorrendo milhares de paraibanos que não têm um prato de comida. Então, esta visão de governo, na minha opinião, na comparação com os demais candidatos, ela se parece muito mais com o que as pessoas gostariam e gostam de ter na gestão pública. Então, eu tenho que fazer uma escolha. Eu poderia, Peterson, ter feito uma escolha confortável. Qual era a escolha confortável? Para a viabilidade eleitoral. E para um partido que, no nosso linguajar aqui de Cajazeiras, nem fede nem cheira, não tem posição, é aquele partido híbrido, solúvel, que ninguém sabe qual é o estatuto, ninguém sabe o que é que pensa, é criado só para um remendo de juntar muita gente e não tem posição para nada. Então, eu poderia participar de uma eleição para deputado federal, em tese, estrategicamente, seria muito mais confortável. Num partido que não precisasse estar defendendo ninguém, surfando, me escondendo, né? Sem posição. Sem dizer em quem vota para governador, que o partido não exigir, sem dizer quem vota para presidente, que o partido não exigir, e sem desgaste. Eu não escolhi o lado fácil da política. Eu não escolhi só ter um mandato. Um mandato é muito importante.
E eu estou determinado a conquistar com os paraibanos. Mas não pode ser esse o fim em si mesmo, só ter um mandato. Tem muita gente que está entrando na política para ter um mandato, para ter um gabinete e para ter poder. Não é isso que eu quero. Eu quero dar uma contribuição ao meu Estado. Se tem um preço, está do lado de que a gente acredita, na política. Se tem desgaste, não tem problema, isso faz parte. Eu não vou me acovardar, como jornalista eu sempre tive posição, eu sempre me expressei. Não será agora que eu vou tentar entrar na Câmara Federal de fininho, fingindo que sou aquilo, que não sou aquilo, me escondendo. Eu tenho postura, eu tenho opinião, darei sempre, inclusive pagando o preço por isso. Quem quiser participar desse bate-papo, são 12 horas e 47 minutos. Nós estamos conversando com o jornalista Heron Cid, que é pré-candidato a deputado federal. Você pode mandar o seu áudio ou o seu vídeo para o 83-3531-2251. Áudio, vídeo, pode mandar mensagem também. 83-3531-2251. Uma mensagem aqui, boa tarde. A política necessita de homens íntegros como Heron Cid. Com certeza, nossa Paraíba vai ter um grande representante em Brasília para ajudar o nosso povo que sofre com a velha política. A mensagem é de Alexandre Rolim, inclusive foi seu companheiro lá na TV Correio. Comunicador, jornalista. Obrigado, Alexandre. Um abraço para você. Recebi outra mensagem dele. Peço que eu tenha me surpreendido, só para eu interromper, com as mensagens que tenho recebido. É impressionante como a Paraíba reivindica um outro espaço, um outro debate, um outro tipo de política. Eis-me aqui. Vamos a mais uma participação. Abra aqui, por favor. O telefone no ar, 83-3531-2251. Muito boa tarde, Peterson Santos. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde ao entrevistado Heron Cid. Doutor Emílio. Doutor Emílio está falando. Heron Cid, parabéns pela sua postura, né, pela sua coerência antes e após o lançamento da sua pré-candidatura. Quero dizer que a política vai ganhar, né, alguém de coerência. Parabéns mais uma vez à Paraíba por ter mais um nome, né, para que a população faça a sua escolha, seu julgamento. Grande abraço, Heron Cid. Apesar também de eu ser pré-candidato a deputado federal, te admiro bastante. Seja bem-vindo ao mundo da política. Grande abraço. Parabéns. Obrigado, doutor Emílio. Um abraço para o senhor, que mais homens e mulheres do povo, das atividades mais diversas da sociedade, se encorajem a contribuir com a política. A política não pode ser espaço reservado a poucos, tem que ser lugar de todos. Boa tarde, Pepsi, Zé Neto. Aqui é Jordão do Chico Azuis. Boa tarde. Elegeu esse governador foi Ricardo Coutinho. Se não fosse Ricardo Coutinho, ele nunca tinha chegado lá. Que por ele mesmo, ele nunca tinha chegado nem perto de ser governador. Ricardo Coutinho não está podre, não. Ricardo Coutinho está vivo ainda, rapaz. Obrigado aí pela participação. Só dizer a você, Jordan, que você tem razão, ninguém nunca chega a lugar nenhum sozinho. O próprio Ricardo e qualquer outro nunca chegou só, sempre foi apoiado por outros. João Azevedo foi para as urnas. Eu posso desconhecer o papel que teve o importante cabo eleitoral da época, Ricardo Coutinho? Claro que não. Mas João foi comparado com os adversários, ele precisou ir para o debate, as pessoas precisaram olhar para o perfil dele. A Paraíba não é terra de ninguém que qualquer um diz tem que ser fulano, e não. As pessoas avaliam também. Tanto que o ex-governador Ricardo Coutinho lançou 2 candidatas à prefeitura de João Pessoa e as 2 perderam, não foram nem para o segundo turno. Mesmo ele sendo forte, mesmo ele sendo influente, porque as pessoas comparam, isso tudo soma. O apoio político é importante? É sim, mas se fosse só isso, Jordan por exemplo, Ricardo agora seria candidato a governador. Por que ele não é candidato a governador? Será que é só isso? Se só fosse a força dele, ele não seria candidato a governador para derrotar aquele que ele acha, ou que alguns acham que ele fez governador? Não é bem assim. As coisas têm suas influências, seus pesos, eu reconheço, eu não sou injusto, mas o povo da Paraíba também escolhe, reflete, compara e faz a sua decisão. Maria José, a audiência está grande aqui em Patos. Abraçar Heron Cid, futuro pré-candidato a... Já pré-candidato, futuro candidato. Ela está aqui. Maria José, lá em Patos. Obrigado, Maria José. Betinho também está lhe abraçando. Está dizendo aqui, o Paulo está dizendo, Heron Cid está à vontade para votar em Lula? Pelos seus comentários, ele não tinha essa linha.
Mauro Alves também, que não é meu pai, mas o Mauro que está em Poço Dantas, está abraçando. Obrigado, Mauro. E a Maria que está na cidade de Conceição. Mais uma participação. Essa é uma das grandes perguntas que eu estou recebendo aqui, né? A vontade para votar em Lula. Olha, eu estou eu preciso ser franco, eu no microfone, na imprensa, na reflexão jornalística, eu tossi muito para que o Brasil tivesse, ou que tenha, porque ainda não é impossível, alternativas. Mas não é para necessariamente voltar nessa alternativa, é para que o debate se amplie, se alargue, para que não fique nessa dicotomia de que só tem dois lados, preto, branco, bom, ruim, mal e bem. É preciso que outras alternativas apareçam para enriquecer o debate, porque eu acho a polarização pobre, né? Eu acho que ela tem empobrecido. Nós temos discutido muito pessoas. Limita o debate. Discute pessoas, torcidas. E o debate político deve ser da racionalidade, da lucidez, da ideia, não de pessoas. Hoje está assim, você é contra ou a favor. Isso é pouco, isso é raso, isso é muito pouco para um país que quer ir para frente. Então, eu estou, confesso, entre os milhares de brasileiros que ainda não têm ainda uma posição, indecisos, aguardando o debate. É no debate que a gente vai poder ver esse confronto de ideias. Qual é o projeto de Lula do Brasil? É só voltar? Não. Tem um projeto para colocar o Brasil para frente, para recuperar a situação de empregabilidade, de renda do Brasil? Tem. Por que o preconceito? Mesmo eu tendo criticado ele várias vezes, eu não tenho esse preconceito. Não, mas o melhor projeto é o de Bolsonaro vai conseguir realmente fazer um governo melhor no segundo mandato, se ele for reeleito, mas com o quê? Com o quê para botar no lugar? Eu sinto falta de coisas consistentes do governo Bolsonaro. É um governo que se preocupa muito em destruir coisas, né, conceitos, ideologias, ok, foi eleito também para isso, mas não coloca nada no lugar. Tem que ter alguma coisa no lugar também. Já vejo em Ciro Gomes uma preocupação maior em apresentar um projeto de nação. Aliás, ele apresentou um livro com um projeto de nação, com caminhos a serem trilhados. Mas deixa eu dar um conselho a quem está acompanhando. Não se apresse, não. É o futuro do Brasil. Não vote por raiva, por ódio, nem por paixão. Reflita, aguarde o debate, aguarde os posicionamentos sobre as coisas. Nós não somos torcedores na eleição de Flamengo, Fluminense ou de Souza e Atlético, não. Nós somos seres racionais, cidadãos brasileiros. O debate precisa muito mais. Eu quero, Peterson Santos, se a Paraíba eventualmente me confiar a missão de estar em Brasília, participar de uma bancada de debates, de ideias. Não é de esquerda, direita, de Lula e Bolsonaro, não. Isso é pequeno. Eu quero estar lá e respeito o cara que vota com Lula, porque acha que no governo de Lula a vida estava melhor, eu respeito. Já o outro que acha que com Bolsonaro é melhor só para o PT não voltar, eu respeito, é a opinião dele. Mas também quero respeito a quem pensa um pouco diferente. Eu quero lutar, Peterson, na política, para que a gente tenha um Brasil em que a gente não precise estar escolhendo em quem votar contra. O voto hoje, há algumas duas eleições, o eleitor está votando contra. Para não ter fulano, o cara vota contra cicrano. Eu quero ajudar a construir um Brasil em que as pessoas possam votar a favor de uma ideia, o seu a favor partido, de um projeto. ele consegue assimilar essa sua fala, porque o seu partido hoje faz parte da federação com o PT, indicou o vice, inclusive. O PSB consegue entender isso? O novo PSB me convidou. Esse novo PSB é o de Geraldo Alckmin? O novo PSB é da Paraíba, é o novo PSB do governador João Azevedo. E no cenário nacional de Geraldo Alckmin? O novo PSB, o governador João Azevedo, que me convidou para o PSB, sabe quem eu sou, sabe das minhas posições. Elas são públicas, eu nunca escondi. E me chamaram sabendo quem eu sou. Me chamaram sabendo que eu tenho discordâncias. O PSB não precisa concordar 100% comigo, nem eu com o PSB. Nós não somos robôs, nem minions, não. A riqueza do debate é com forças políticas que pensam diferentes e convergem em algum ponto. Para estar à mesa, não precisa todo mundo pensar igual, não. Peterson Santos, nessa mesa, pensa de um jeito. Na casa dele, a mulher pensa dele diferente. Eles vão se separar porque pensam diferente? Ora, na tua casa é assim também. Tu 5 anos lá com Ana lá. Zé e Ana pensa vai diferente. Se odiar, vai achar, ficar com raiva do teu pai porque ele pensa diferente. Por que no partido tem que ser uma caixa de uma camisa de força? Eu não aceito camisa de força, nunca aceitei. E o partido também não é obrigado a concordar comigo. Mas imagine qual é o perfil do PSB do Brasil. O PSB do Brasil, o Partido Socialista Brasileiro,
Era o partido de Eduardo Campos, que fez várias e grandes alianças em Pernambuco, inclusive com que ele disputou lá com Jarbas Vasconcelos do MDB. Esse PSB, esse novo PSB, o partido que eu me filiei a convite do governador, acabou de receber Geraldo Alckmin, um tucano. Geraldo Alckmin virou socialista do dia para a noite? Não. Claro que não, mas aceitou Geraldo Alckmin sendo quem ele é. O PSB, esse mesmo PSB, recebeu Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, do Partido Comunista do Brasil. O PSB recebeu Tabata Amaral, eleita em São Paulo com um discurso liberal. Então, é um partido que tem capacidade de conviver com o contraditório. E eu tenho fé que o PSB da Paraíba também tem essa capacidade. O João Azevedo é um radical. Claro que João Azevedo não é um radical. É um homem mais ponderado, está no PSB. A riqueza do debate é exatamente assim. Eu não vou, de repente, do dia para a noite, trocar de camisa, não, eu penso agora diferente. Não, eu sempre refleti com criticidade. Eu sempre fiz críticas a Bolsonaro. No dia que fazia crítica a Bolsonaro, o cara do PT e da esquerda me chamava de bolsonarista. Eu sempre fiz crítica a problemas e erros do PT. Aí o cara do PT dizia que eu era, quando eu criticava Bolsonaro, dizia que eu era esquerdopata. E daí... Olha, Geraldo Vandré, em 1968, fez uma canção chamada Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores. Ele é o autor da mais importante canção de protesto contra a ditadura militar do Brasil. Ele veio a João Pessoa, anos depois, fazer um concerto. Perguntaram qual era a posição dele nesse debate ideológico. Sabe o que foi que Geraldo Vandré disse? Na mão esquerda eu tenho esperança, na mão direita eu tenho uma garantia. Atenção, às vezes eu troco de mãos. Nós não somos isso não, minha gente. De repente a gente descobriu esse debate esquerda e direita. Meu amigo, se política social para defender o povo do Brasil é ser de esquerda, não tem problema me chamar de esquerdista. Se o país precisa de equilíbrio fiscal e financeiro, se isso é pensar como um homem de direita, me chamo de direita. Eu não aceito rótulos, isso não me intimida, isso não me empareda. A política que interessa não é da ideologia não, Peterson. A política que interessa para o povo, sabe qual é? A do resultado. Não adianta você se agarrar numa ideologia, porque ela, uma ideologia ou uma falsa ideologia, porque ela não bota comer na mesa das pessoas, não. Comida, não. Ela não resolve o problema dentro de casa, não. Então, é esta política que eu acredito. Quem concordar comigo, ok. Quem não concordar, é democracia. Ponto. Deixa eu pegar aqui mais algumas ligações. Vamos lá. Pessoal, peço perdão, tem muita ligação aqui, mas eu estou pegando as últimas aqui, porque o Heron vai ter que se ausentar, porque hoje a agenda dele está muito cheia. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E publicamente aqui eu quero deixar, eu sou muito prático nisso, ele sabe, já sabe, mas publicamente o meu apoio para deputado federal é de Heron Cid, pela caminhada que nós temos, pelo que eu sei que ele é, conheço ele enquanto família, enquanto homem de Deus, e quero deixar isso muito público. Nunca Obrigado, publicizei isso em nenhuma campanha, mas essa campanha eu tenho um apoio para deputado federal com Heron Cid, e espero que todos aqueles que são meus amigos, meus irmãos, aqueles da minha família possam seguir também essa minha caminhada. Muito obrigado, Peterson. Vamos juntos. Obrigado, Peterson. Vamos ver aqui o povo. Por favor, no Dia do Sertão, amostra aí meus áudios aí para mostrar isso. Boa tarde, no Olho Vivo. Eu estou sabendo que o tal do Cícero Lucena vai vir aqui em Sena de Piranhas. Ele está com uns 20 ou 30 anos que não vem aqui, veio por causa da política, mas ninguém é bicho mais não. Ninguém vota em João Azevedo não, por causa desse Cícero Lucena não. Um abraço para todos aí. Deve ser aquele senhor lá da cidade e a política de Jesus, né? Jordã? Jordã. Ok. Deve ser Jordã. Não é Alex. Alex Vieira. Alex, a gente respeita, inclusive, sua opinião sempre aqui que você participa. Um abraço fraterno. Vamos ouvir mais uma participação aqui? Peterson, boa tarde. Aqui é Alberto, aqui do Pio Décimo. Parabéns aí por a entrevista com Heron Cid e conto com o meu apoio, Heron, aí. Precisa na política pessoas sérias, igual você. E quando você entrar nessa política aí, lute para que Cajazeira tenha um centro de crianças especiais, como tem em Souza. Como eu tenho um filho, eu sei o que eu passo sofrendo aí e as humilhações que já passei esses dias por quem é político aqui de Cajazeira, meu irmão. Conto com o meu apoio aí, da minha família aí, na sua luta aí para pré-candidato à federal. Eu só sabe quem tem crianças especiais, como eu tenho a dificuldade por não ter um centro de reabilitação aqui em Cajazeira. É uma luta grande, né, de Alberto, que tem um filho que é autista. Um abraço fraterno. Essa é uma causa muito importante, Peterson. Precisa de um novo olhar. De fato,
A prevalência hoje de crianças autistas é muito considerável. É preciso uma política pública focada nisso, porque é a família toda que se envolve nessa batalha, né, para minimizar, né, as questões todas psicopedagógicas da criança. E é realmente uma grande luta. Eu gostaria de me colocar à disposição de ouvir. Eu não chego com o discurso pronto, Peterson, eu quero ouvir. São sugestões como essa que a gente vai juntando e vai entendendo para que, quando houver a oportunidade, no eventual mandato, trabalhar em cima dessas lutas e dessas causas. Vicente Almeida, parabenizar Heron, grande opção para representar Paraíba. Um abraço ao irmão do Raido e da TV, Peterson e Zé Neto. Obrigado, Vicentinho. Vicentinho Almeida, Max Correio e Poço Dantas FM. Obrigado, Vicentinho. Muito obrigado, de coração, viu? Heron, só para a gente fechar, eu sei que você tem outras entrevistas, mas eu vou para o Vale do Piancó. O Vale do Piancó, um das grandes problemas do Vale do Piancó é uma universidade. Lá não tem um campus universitário. Todos os filhos dessa região têm que ir para Patos ou para Cajazeiras. Será uma luta sua também? Eu tive, por coincidência, há poucos dias atrás, apresentando um programa em Itaporanga. E eu vi das forças políticas locais essa preocupação, essa luta. Tem tratativas nesse sentido já, tem até legislação nesse sentido. O que falta é a viabilidade financeira e orçamentária do governo da Paraíba, da Universidade Estadual da Paraíba, para que isso vire uma realidade. Eu defendo, Zé Dias Neto, a descentralização do ensino público superior na Paraíba, inclusive para ir para as cidades onde não tem desenvolvimento, porque aquela região ali do Vale do Piancó, por exemplo, ela necessita realmente ter ensino superior. E merece. É uma região de mais de 100 mil, 100 e poucos mil habitantes. Já é uma região considerável. Mas perceba que não é só discutir a instalação de um campus. É também onde. Porque a instalação de um campus, ela é definitiva para o desenvolvimento de uma região e de uma cidade. Para Cajazeiras hoje, talvez não faça tanta diferença receber mais um curso. Estou falando em tese. Mas para São José de Piranhas, por exemplo, muda tudo, porque é gente instalada, é estudante, é professor, é todo um corpo administrativo. Então, eu sempre conversei muito, dialoguei muito com o ex-reitor da UFCG, Thompson Mariz, ele me apresentava dados de onde a Universidade Federal chegou, na sua ampliação, onde um campus chegou, mudou tudo, a realidade econômica, há crescimento de arrecadação de impostos em mais de 600%. Em Sumé, no Cariri, que recebeu o campus da UFCG, em Cuité, na região do Curimataú. Enfim, onde a universidade chega, ela traz educação, mas também traz desenvolvimento. E o Vale do Piancó poderá, apesar de ser uma causa estadual, né, da alçada da Universidade Estadual da Paraíba, mas pode sempre contar com minha voz para que o ensino público superior, ele se espraie e chegue cada vez mais distante. Peterson, Cajazeiras, nós estamos em Cajazeiras, que é um grande centro de educação aqui. Isso mexe com a autoestima de Cajazeiras. Você saber que está em Cajazeiras aqui, numa terra que tem curso de medicina e tantos outros cursos, o que é que precisa? Fortalecer esta característica de Cajazeiras, essa vocação histórica de Cajazeiras para a educação. E acho que é preciso que existam mais vozes com legitimidade, com conhecimento de causa, com vínculo com Cajazeiras, com presença e identificação com Cajazeiras, para levantar essa voz. Eu não estou dizendo que tem que tirar ninguém da Câmara Federal, mas pode ter mais um. Esse debate é essencial porque é o seguinte, há alguns anos atrás você promoveu um debate buscando unir essas três regiões do sertão, Vale do Piancó, Souza e Cajazeiras, que o ponto de intersecção seria Marisópolis, o ponto de convergência. No caso do IF do Sertão, né? Do IF Sertão. E se a gente trouxer também para o campo educacional, eu acho que nós poderíamos lutar também por essa descentralização para essas três regiões. Se a gente olhar, Cajazeiras não é muito distante de Souza, não é muito distante também do Vale do Piancó. Embora a gente já tenha hoje cursos, tanto Souza como Cajazeiras, o Vale do Piancó hoje é a área que necessita mais. Então está na hora de Cajazeiras e Souza ter essa sensibilidade também. Quem sabe isso não seja mais possível, mais viável em algum momento mais próximo, Zé Dias Neto, quando a gente tiver também a Universidade Federal do Sertão. Por que a gente discute o IF Sertão e não toca na possibilidade de desmembrar o UFCG? Olha, nós estamos em Cajazeiras, com estudantes estudando na Universidade Federal de Campina Grande, da cidade de Campina Grande.
Por que a gente não amplia essa discussão para o desmembramento, Campina ali com aquela região dela ali, tem a UFCG e tem a Universidade Federal do Sertão? Quando esta concentração for mais regionalizada, também é muito possível que uma cidade como cidades do Vale do Piancó sejam alcançadas. Eu acho que esse debate pode ser ampliado. Para que haja esse desmembramento é uma decisão política. Porque só chegou, certamente, o UFCG, a Universidade Federal em Cuité, em Sumé, em Pombal, com o desmembramento também. Quando chegou para o UFCG, ela naturalmente se interiorizou mais, já cumpriu um papel. Por que não discutir também a Universidade Federal do Sertão para interiorizar mais para o sertão, de Santa Luzia, Patos, até chegar aqui? Acho que esse debate precisa ser feito com coragem, porque o que está acontecendo é uma disputa de domínio ali, de político interno do IFPB, de uma reitoria que não aceita perder poder e por isso trava o debate do IF Sertão. Essa discussão é muito mais política, é decisão política também. Então eu acho que a gente precisa discutir sobre um fortalecimento da Universidade Federal no sertão da Paraíba e, se for o caso, com discussão técnica, com viabilidade, discutir a Universidade Federal do Sertão para fortalecer, por exemplo, Cajazeiras como um centro de educação dos sertões. Cajazeiras ser essa representação do ensino público superior no sertão. Esse é o tipo de debate que eu faço, por exemplo, com o Alexandre Costa, da CDL. Rapaz, uma pessoa que pensa Cajazeiras, eu me impressiono com a sensibilidade política, social de Alexandre Costa. Ele que promoveu, tocou literalmente um fórum de discussão da chegada das águas do Rio São Francisco aqui na região de Cajazeiras. E não é político, mas é cidadão. E a política precisa de cidadãos como Alexandre Costa. E vou usar. Alexandre Costa não precisa da política, mas a política precisa de gente como Alexandre Costa, que já serve naturalmente pela sua concepção de mundo, pelo seu compromisso cidadão, a Cajazeiras discutindo os grandes temas. Eu vou fazer uma provocação aqui. Cajazeiras, a terra que ensinou a Paraíba a ler, berço de cultura, sempre foi vanguardista. Eu deixo uma pergunta no ar. Hoje, Cajazeiras continua sendo vanguardista no sentido de estar propondo coisas mais para frente? A visão que domina Cajazeiras hoje na política é uma visão protagonista? O Cajazeiras perdeu um pouco essa característica? Alexandre Costa e outros cajazeirenses certamente têm feito essa reflexão de Cajazeiras também começar cada vez mais a recuperar o prestígio, a força e a coragem de estar nos grandes debates discutindo coisas grandes, não coisa de coronel, coisa pequena, coisa miúda, coisa grande, estratégica, regional. É por Cajazeiras e por São José de Piranhas que a transposição entra na Paraíba. O que é que pode ser construído com isso? Várias autoridades discutiram isso em Cajazeiras e eu estava lá e nem sonhava ser candidato a absolutamente nada, por entender como jornalista que isso é estratégico. Nós temos o Vale do São Francisco em Petrolina, que é uma região que exporta fruta para o mundo. Qual é a característica de Cajazeiras? Como é que vai ser concebido um polo aqui de Cajazeiras e Souza para usar essa água para produzir riqueza? Associada à riqueza do São Francisco, associada à vocação nata para energia solar. Tem uma experiência bacana aqui que está acontecendo aqui, de uma experiência da Energisa, sobre energia solar, que eu quero conhecer, Peterson Santos. São essas questões, é um centro de energia solar que está sendo implantado entre Cajazeiras e São João do Rio do Peixe. Esse é o debate que interessa. Cajazeiras precisa entrar fundo nisso. Cajazeiras tem gente que pensa, tem gente que reflete sobre a política, sobre a cidadania. E eu fico muito feliz de perceber em Cajazeiras agentes transformadores preocupados com o desenvolvimento e com Cajazeiras lá na frente, como um Alexandre Costa, que me inspira muito a estar nessa caminhada. Seria um nome para prefeito? Deve estar pelo menos disponível, né? Nomes que saiam desta caixa política precisam estar à disposição. Aliás, eu vou dizer mais, não é nem isso. Nomes que saiam um pouco da caixa política e que já servem em uma cidade como Cajazeiras, de forma voluntária, cidadã, precisam ser convocados. Não é se dispor, não. Precisam ser chamados a contribuir. Como Egon Cid foi? Também. Eu fui chamado a contribuir. Eu estou exercendo uma tarefa cidadã. Não é, até porque a política chegou num nível tão difícil que o sentimento, para mim, no início era
não era de crescimento, era de descer degrau. Nossa reação primeiro é: eu vou me misturar, eu vou descer para isso. Mas eu compreendi rapidamente que não é questão de descer nesse misturar, é questão de responsabilidade social cidadã. Só para a gente fechar, Queiroz, na sua cidade, você terá apoio de algum lado político lá na cidade de Marisópolis? Peterson, todo mundo sabe que nessa eleição de 2020 nós tivemos uma participação, uma presença. Eu sempre participei de todas as eleições de Marisópolis, mas nessa em específico eu me empenhei de forma muito presente, muito convicta, na eleição defendendo a candidatura de Jefferson Vieira, filho do ex-prefeito de Marisópolis, José Vieira, e elegi alguns critérios para isso. Dois deles foram o vínculo com a cidade de Marisópolis, a vinculação com a cidade de Marisópolis, projetos e ideias. E eu entendi naquele momento que Jefferson tanto tinha um vínculo partidário, como aceitou inclusive sugestões nossas de projetos e de ideias. Então, naturalmente, a gente tem uma expectativa natural, política, de que possamos mais uma vez estar juntos. Agora, no momento atípico da história de Marisópolis. Marisópolis agora tem um pré-candidato a deputado federal. Isso é histórico. Eu estou falando de uma cidade de 5 mil eleitores que vai ter, disputando nos 223 municípios da Paraíba, um mandato de deputado federal. É uma oportunidade histórica. Eu tenho certeza que Jefferson, Zé Vieira e todas as forças políticas de Marisópolis realmente interessadas em fazer Marisópolis ir para frente e se desenvolver, vão entender essa mensagem. Eu quero o apoio de Zé Vieira, eu quero o apoio de Jefferson, se necessário eu quero o apoio dos aliados, do prefeito de Marisópolis, Lucas Braga, que eu não votei com ele. Eu quero o apoio do ex-prefeito Zé de Pedrinho, eu quero o apoio de Alexiana Braga, ex-prefeita, dos vereadores de Marisópolis, mas quero essencialmente o apoio de Marisópolis. Não é Heron Cid, é Marisópolis que poderá estar na urna. É uma cidade pequena, no interior da Paraíba, que pode dar uma resposta grande ao estado da Paraíba. Eu tenho muita confiança de que esse sentimento será maior do que as disputas partidárias. Eu tenho muita confiança e esperança de que esse sentimento será maior do que a disputa entre A e B. Não. Tem disputa de deputado estadual entre A e B e C, tem disputa para governador, tem disputa para senador, mas no voto do deputado federal não pode ter disputa em Marisópolis. Eu acho que nós precisamos trabalhar para um grande consenso. Não é para Heron, é por Marisópolis. Imagine, Peterson, que é uma cidade como Marisópolis, ter alguém que nasceu na Rua na Rocha, número 18, que conhece a cidade na palma da mão, que conhece cada filho, cada palmo daquele chão. Você imagine o que poderia ser feito, o que poderá ser feito com um filho de Marisópolis sendo deputado federal. Para qualquer outro candidato a deputado federal, Marisópolis, no máximo, é vista como 1000 votos, como uma troca, como uma negociação, como algo que se encerra quando a urna termina. Marisópolis, para mim, é minha vida, é minha inspiração, é minha história, é meu compromisso, é minha veia, é meu sangue, é meu DNA, é tudo. Então, eu terei todas as energias para fazer justiça a Marisópolis por uma questão de filiação, de sentimento e de necessidade. Ninguém poderá olhar para Marisópolis com o mesmo entusiasmo, com a mesma decisão política, de recurso, de empenho, de força política do que um filho. Não é Heron, poderia ser outro. E eu, assim como elegi esse critério para votar na eleição de 2020, eu espero muito que os meus amigos, sejam as forças políticas da cidade, com que eu me relaciono muito bem, ou seja, o próprio povo de Marisópolis também eleja esse critério, de votar em alguém que tem vínculo, que tem compromisso e que tem amor fraterno e filial pela nossa terra. Heron, como é que você tem visto, agora como político, pré-candidato a deputado federal, essa disputa interna na base do governador João Azevedo, republicanos que diz que não recua, não retrocede o apoio a Efraim, e o progressistas dizendo de que indicará o vice, quando na verdade o vice seria um desejo e quase que uma obsessão dos republicanos. E o governador, para muita gente hoje, está encurralado pelo progressistas e os republicanos. Como é que você vê essa indefinição na vaga de vice de Senado? Está demorando muito? Eu não vejo o governador encurralado, eu vejo um governador sereno, paciente, que não se afoba com pressão, que não se pauta por barganha,
que tenha a compreensão de que é legítima essa disputa interna dos partidos. É uma disputa de poder, de espaço, de estrutura partidária. É uma briga partidária. Mas veja, é uma briga boa para o governo. Não prejudica o governador, Ninguém briga para estar onde vai perder, Zé Dias Neto. Quem é que vai brigar por uma vice de um candidato que vai perder? Eu devolvo a pergunta a vocês. Tem alguém brigando pela vaga de vice de veneziano? Não. Tem alguém disputando a vaga de vice do deputado Pedro Cunha Lima? Não. Vocês já ouviram falar numa grande disputa para ser o vice de Nilvan Ferreira? Mas tem uma grande disputa, quase com fratura exposta, entre dois grandes partidos, republicanos e progressistas, para ter a vice de João. Por quê? Esse povo é besta, é inocente. Não precisa ser analista político não, Pedro, para entender que você só quer estar onde tem perspectiva de vitória. A política só quer estar onde tem perspectiva de poder. Até porque, no caso do governador João Azevedo, na reeleição dele, ele poderá disputar o cenário na sequência e o vice terá muita chance de assumir o governo. Ninguém está brigando para ser derrotado, não. Está brigando pela chapa do governador João Azevedo, porque entende a viabilidade política do governador João Azevedo. Então, acho que não tem afobamento, João está sendo sereno. Quem tem prazo não precisa ter muita pressa. Isso só vai ser desembocado mesmo lá na frente, nas convenções. E o governador está administrando, ouvindo, sem impor nada. Porque o defeito que estão querendo colocar em João, sabe qual é? Que ele não exerce a caneta. Que ele não dá uma canetada, que ele não expulsa, que ele não demite, que ele não exonera, que ele não tratora, que ele não passa por cima, que ele não define logo. O defeito dele, para mim, é uma virtude. A virtude de ouvir, a virtude de dialogar, a virtude de esgotar o diálogo e deixar que as forças políticas se manifestem. E, no momento adequado, essa decisão será feita. Mas precisa ser também uma decisão que ouça a Paraíba. Essa discussão tem que ir para além de uma mesa e de gabinetes, de 2 ou 3. Tem que analisar também perfis para a chapa. O que é que soma? O que é que a Paraíba gostaria de ter ali? Qual a identidade com o governo, o projeto político de João e com a perspectiva de futuro? O que é que pode ser construído? Então, a Paraíba precisa ser ouvida também. Eu tenho ouvido muita discussão de poder, de cargo, de disputa de espaço, e tenho ouvido pouca gente refletido, entregando ao governador uma carta-programa. O nosso partido quer estar na vice porque tem isso aqui para apresentar a Paraíba. O nosso partido gostaria de ter a vaga de senador porque nós gostaríamos de ter um senador com esse perfil para a Paraíba. Acho que a discussão precisa ser elevada. Até agora tem sido um pouco, rala, pobre, no sentido de discutir sobre a Paraíba. E a discussão sobre a Paraíba vai muito além dos interesses partidários. Mandar um abraço aqui para Anderson José, que está nos acompanhando lá na cidade de Santa Rita, obrigado. Dona Marisete também, um abraço para a senhora também. O pessoal que está aí na capital João Pessoa, em Campina, em Pombal, Catolé do Rocha, Levi Dantas, está na cidade de Souza. Estive com ele hoje na Rádio Líder FM, no Cidade de Notícia. Ele e Leonardo Alves. Enfim, todos que estão nos acompanhando. Obrigado, inclusive, pela sua participação, Heron. Eu sei que tem uma agenda cheia aí, inclusive no final da tarde tem vários apoiadores, você vai se reunir com vários apoiadores da região de Souza. Estão perguntando quando é que você vai no Vale do Piancó. Eu já estive lá várias vezes, vou voltar agora. Agora com pré-candidato. Vou voltar cada vez que me convoquem para ouvir essas sugestões, esses apelos e essas demandas. Eu não estou dizendo de brincadeira não, eu não chego com o discurso pronto. Eu quero ouvir a Paraíba. Eu quero ouvir o que os paraibanos têm para dizer. Eu não vou chegar aqui com agência de publicidade dizendo esta é minha carta programa. Baseada em quê? Ouvindo quem? Discutida por quem? Sugerida por qual entidade? Por qual associação? Por qual instituição? A gente tem que ouvir primeiro para poder falar. Eu já ouvi muito enquanto jornalista. Andei muito a Paraíba. Já tenho muita coisa guardada no meu coração que é necessário ser feito e ser apresentado. Mas eu quero, até o último dia dessa campanha, continuar ouvindo a Paraíba. A política fala muito e escuta pouco. Eu quero ouvir muito mais do que apenas falar. Dona Marli, um abraço para a senhora também. Vai ser um rojão, viu? Dona Marli lá... Grávida de 7 meses. Daniel, meu 5º filho, está chegando. E Marli é uma companheira grandiosa, afetuosa, está distante, fazendo coisas impossíveis e grandes milagres, inclusive de conviver com a minha ausência na gravidez. Qualquer mulher que está ouvindo agora sabe que não é fácil. É verdade. Daniel deve nascer do meio para o fim da campanha.
e eu não vou ter o tempo de desfrutar da presença de Marli e do meu 5º filho que Deus está me dando, porque estarei no meio de uma batalha. Mas eu quero que essa criança, quando nasça, tenha orgulho que aquela ausência do pai por aqueles dias tinha um propósito, tinha uma missão. Muito obrigado, Heron, pela sua presença aqui no programa Olho Vivo. Um prazer enorme recebê-lo. Em nome de toda a nossa equipe, a gente, mais uma vez, reforça a sua caminhada. Obrigado, meu irmão. Vai estar junto e desejar boa sorte. Eu acho que está na hora, realmente, de todos nós nos engajarmos na política. Não na disputa, simplesmente, mas não a gente na política também pequena, né? propor também e apresentar o que é aquilo que a nossa região, aquilo que a gente diz todo dia, o que a nossa região precisa, o que a nossa cidade tanto necessita. Estou fazendo isso de coração aberto, de consciência tranquila, sem olhar de lado, sem olhar para trás. Quarta-feira, quando eu decidi deixar, me afastar do programa, saí, Peterson, pronto para qualquer coisa. Não é resultado que está me movendo, não é história de mandato, de vaidade. Um mandato sim, para poder servir a Paraíba. Mas eu estou absolutamente resignado e em paz comigo mesmo. O que eu estou vivendo é o que eu preciso viver. Eu precisava estar nesta trincheira nesse momento. O resultado que a Paraíba der, que seja feita à vontade do povo da Paraíba. Porque a vontade de Deus na minha vida, a minha consciência, o chamado da minha consciência, já está sendo feito.